Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Mensagem 25. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, 2. Este belíssimo e transparente Salmo 42 não foi escrito por Davi, não veio da cabeça de uma só pessoa. É um salmo coletivo e seus compositores são os filhos de Coré, que são responsáveis por 9 dos 150 salmos bíblicos. Este salmo de hoje é composto por um grupo de irmãos de fato, filhos de uma família levita do clã dos coatitas. Pessoas que pensavam juntas sua fé em Deus nos tempos de bonança e fartura, bem como nos de tempestade e escassez. Este salmo, especificamente, nasceu de experiências angustiantes. Ele começa com estas palavras: como brama o cervo pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A ideia que ele passa é a de que seus autores estão vivendo um momento muito difícil, semelhante a um período prolongado de estiagem, de sequidão, onde o bem mais precioso para a sobrevivência, que era a água, não estava sendo encontrada. A sensação de cenário de terra esturricada é traduzida a partir do ambiente primitivo onde viviam. Quando o sol é inclemente e o calor nos sufoca, o corpo sente necessidade de água. Nós que cultivamos uma relação com Deus, sentimos o mesmo quando o cenário onde nossa vida se desenrola revela sequidão. Queremos beber da água da vida. Na experiência pastoral é comum pastores, sacerdotes e rabinos darem tanto de si mesmos aos outros que de repente sentem-se como um poço que secou. E há curiosamente uma obra exatamente com esse título, Quando o Poço Seca. Os autores do Salmo referem-se ao Deus vivo, porque era aquele que tinha uma história construída com o seu povo desde a libertação do cativeiro egípcio. Havia um êxodo histórico que definia essa marcha libertária de um ponto a outro sob a orientação e acompanhamento dele. O povo de Israel, contudo, convivia com outros povos cujas divindades cultuadas não tinham como ser comparadas a Deus. Eram entidades mortas sem a mobilidade histórica do Deus de Israel. Na verdade, eram ídolos construídos por seus artesãos ou elementos da natureza, como o sol. Ainda na década de 1960, teólogos e outros pensadores de diferentes áreas das ciências humanas haviam predito o declínio acelerado da religião devido ao avanço da ciência tecnológica, e isso colocaria o ser humano num patamar superior. A idade da razão havia chegado e a maioridade iria fazer com que o ser humano não fosse mais dependente de um Deus transcendente. A religião seria apenas um subproduto das mentes incultas ou fracas. Mas a virada de milênio mostrou o contrário. 100.000 novas religiões foram criadas, revelando essa profunda sede de Deus. Um dos teólogos mais brilhantes, o batista Harvey Cox, que havia escrito em meados de 60 A Cidade do Homem, ou A Cidade Secular, onde dizia do declínio irreversível da religião, escreveu um novo livro intitulado Fogo do Céu.
Por mais que o ser humano avance em suas fantásticas descobertas científicas, ele será sempre um ser humano marcado pelo flagrante limite da sua finitude. A ciência é bênção de Deus, fruto da inteligência e genialidade do ser humano, porque criado à imagem e semelhança do Criador. Por isso, quanto mais ele descobre coisas, mais se descobre limitado ao ver o que estava encoberto, o que o faz dizer com humildade: quanto mais sabemos que sabemos muito pouco. Normalmente ele chega a um ponto limite, a partir do qual se vê como realmente é, um sopro ligeiro, uma sombra que passa, como diz a Bíblia. É a partir daí que ele emite esse bramido pelas águas correntes da eternidade de Deus, a fim de poder dizer humildemente, como muitos cientistas ex-ateus têm feito usando a expressão de Davi: todas as minhas fontes estão em ti. Salmo 87, 7. Igreja Batista Betel.